Uma das grandes questões da área de saúde mental da nossa pós-modernidade é o alto índice de casos de ansiedade, que ficou extremamente evidente durante esse período de pandemia. Nós temos hoje no planeta Terra mais de 2 bilhões de pessoas sofrendo com transtornos de ansiedade. E é muito curioso porque isso vem de uma forma muito gritante na nossa atualidade, quando as pessoas elas perdem o foco de si mesmas. Elas estão sem rumo, estão perdidas, estão naquela agonia existencial, e isso vai virando uma crise psicossomática sem precedentes. Os primeiros sintomas gritantes desse cenário são os distúrbios de sono, a insônia. As pessoas não conseguem mais dormir direito. E com a pandemia tudo isso acentuou. Isso já existia na nossa civilização e com o efeito pandemia isso foi potencializado. E a consequência clara disso é a perda de qualidade de vida, a dificuldade de lidar com a realidade, a raiva e a agressividade, a intolerância. E fora o que nós estamos lidando diariamente com milhares de pessoas que estão sofrendo, e sofrendo muito com isso. Porque a ansiedade não é uma coisa gostosa de ser vivida, né? Muita gente fala que ela tem um lado positivo, mas a ansiedade ela tira você do seu foco. Ela faz o indivíduo ficar extremamente agitado, inquieto ou paralisado. E muita gente que está vivendo essa apatia intensa na sociedade está, na verdade, com transtorno de ansiedade. E não é que a gente quer psicopatologizar tudo, esse é um fato da vida. Hoje está muito perceptível isso. Basta você ir num pronto-socorro e olhar a quantidade de pessoas que estão pedindo auxílio diariamente, com o coração disparado, taquicardia, com insônia, às vezes alergias e vários outros quadros adjacentes que estão acontecendo na civilização hoje. Vamos caracterizar primeiro o que está acontecendo na nossa civilização, na nossa sociedade, referente à temática da ansiedade. Em especial porque o Brasil, saiu um dado estatístico agora 2022, referente a estudos e levantamentos feitos desde 2020, onde o Brasil foi apontado como o país recordista mundial de casos de ansiedade. Por que a nossa população adoeceu desse tanto? O que está acontecendo? Será que isso tem a ver com a quantidade de pessoas que nós temos no Brasil? Eu falo redondamente que não. Isso está advindo diretamente da nossa recessão econômica, da crise ideológica, política e social, da desconfiguração da finalidade das religiões. Não é difícil a gente entender que as pessoas estão muito adoecidas. Está todo mundo muito nervoso, está todo mundo muito irritado. A gente anda no trânsito, você percebe claramente nas vivências sociais o tanto que as pessoas estão tensas, irritadas, explodindo por qualquer coisa. O cenário que nós estamos vendo desde 2020, com a pandemia da Covid-19, é muito característico de um aumento significativo dos casos de ansiedade. E isso não tem lado político, não tem religião, não tem ideologia, não tem nada. Sabe? É o adoecimento da população. Bem, a gente precisa caracterizar claramente a sintomatologia da ansiedade. Eu falo que a ansiedade ela já é uma doença constituída que exige tratamento, em alguns casos medicamentoso, muita terapia, atividade física. E os seus principais sintomas, eu vou falar num jeito para atingir mais a população leiga, é o estar irrequieto, é o ficar agitado, a pessoa fica tensa, nervosa, explode por qualquer coisa. Em termos de sintomas físicos, a gente tem observado um crescimento vertiginoso das alergias, problemas respiratórios, disfunções sexuais. O ansioso tem muita dificuldade com a sexualidade, também fica irritado, não é à toa não, quer fazer guerra, não quer fazer amor, vai dando bagunça, Complicações gástricas, insônia,
Tá? Várias pessoas que estão com transtorno de ansiedade têm dificuldade para dormir, ou dorme muito, ou não consegue dormir direito. E é muito curioso como todos esses segmentos de sintomas físicos evoluíram na atualidade. Então, a ansiedade, ela agrava várias doenças da clínica geral da medicina, né? Ela atrapalha muita gente. Para não falar que, invariavelmente, para mim as coisas mais graves que hoje a ansiedade trazem, e eu não falo só pela minha percepção como analista, como psicólogo clínico, eu falo em nome da Clínica Social Jung Brasil, que só em 2021 fez mais de 101 mil atendimentos. São 14 entidades e universidades parceiras. Então a gente tem dados muito claros sobre o adoecimento da coletividade. E dados que a gente compara, né, com estudos da USP, com estudos da Universidade de Pelotas, com estudos da Organização Mundial de Saúde. Está muito claro, gente. Né? Aliás, a gente não precisa ser muito sabichão para poder andar na rua e ver que as pessoas estão adoecidas. Né? O lado mais claro para mim da ansiedade na pós-modernidade está num mergulho radical na fantasia, onde as pessoas descaracterizaram a sua percepção de realidade, vinculado isso à agressividade. Tá? Esses dois elementos, que também têm por base a ansiedade, são muito característicos na nossa realidade nos dias atuais. Bem, nós temos também observado que dentro dessa fragmentação do tecido social, nosso tecido social vira um pano roto, né? Então traça, não falta. E é muito curioso a gente perceber que aquele sujeito que existia no passado chamado nós, ele não está existindo. Sabe? O que a gente está percebendo, não, todo mundo hoje é eu. As vivências estão muito egoístas. As pessoas perderam aquela questão legal do convívio, né? De ter empatia, de perceber o outro, de ver a necessidade do outro, de trocar, de valorizar esse outro. Bom, e a gente tem observado, dentro dessa realidade da ansiedade, a quantidade de pessoas nutrindo fantasia como estilo de vida, falando que ela é influencer, né? Falando que ela vai ser investidor de bolsa, acreditando em mentiras políticas, sabe? As pessoas estão querendo agarrar alguma coisa que elas não sabem o que é para a vida delas, para tentar satisfazer um buraco que tem dentro da afetividade, dentro da psique delas, muito... E isso entra numa vertente muito complicada, porque é um buraco que não se preenche com vazio. Sabe, ninguém fica rico da noite para o dia, sabe? Principalmente em questões que são muito de ilusão. Sabe, eu tenho visto pessoas investindo muito dinheiro, muito tempo, sabe? Porque eu faço um curso aí de final de semana, né? E aí na quarta-feira eu já estou rico, já vou trocar de carro, já posso comprar. Né? A quantidade de pessoas endividadas, né? Nós estamos com 80% da nossa população endividada. Aí a maior parte disso por investimento errado. Tudo bem que tem as pessoas que entraram em dificuldade por questões até da própria conjuntura. Mas a quantidade de pessoas que comprou casa sem poder, comprou carro para ostentar, e aliás, eu sou muito crítico dessa cultura da ostentação, que na base essa mercantilização da vida, né, esse consumismo desenfreado, tem muito de ansiedade. A gente não pode esquecer que o gasto compulsivo, ele é derivativo da ansiedade. E o que tem de gente se endividando, tá? E aí você vai ver para quê? De novo, a gente esbarra com um vazio existencial. E um vazio que ele tem um motivo muito específico de estar acontecendo, né? Tanto é que a base psíquica, quando a gente vai fazer uma análise psicológica mais profunda do que está por trás dessa ansiedade, você percebe dois grandes eixos básicos na personalidade da pessoa muito ansiosa. Aqui é a contraindicação do capitalismo selvagem que a gente vive hoje em dia. Né? Nós não temos outra estrutura econômica, todos os países do mundo são capitalistas, mas o que é a qualidade de vida que esse capitalismo está nos oferecendo?
essa coisa desmedida, desumana, desenfreada, onde o dinheiro está acima de tudo, né? Essa busca por ostentação está acima de todos. Eu gosto muito de ressaltar os aspectos psicológicos, né? Observando a partir da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, a psicologia analítica. Tem dois grandes elementos muito claros na base da ansiedade no crivo psicológico. O primeiro deles é a ruptura da identidade. A maior parte das pessoas hoje não se conhece, não sabe mais o que ela é, ela não conhece a sua história de vida, ela não reconhece seus antepassados. Olha, a quantidade de pessoas que atendem em consultório, que ela tem dificuldade de estabelecer e perceber o que ela sente, que jeito que ela sente, onde que ela está, o que é a vida dela, é uma coisa impressionante. Logicamente que esses casos, né, para virar uma depressão lá na frente, é muito fácil. Porque se você não tem identidade, você não consegue ter uma boa persona, você não vai interagir direito com a vida. A sua socialização vai ser muito precária. E nós estamos falando de pessoas que hoje, embora até tenham um discurso de militância, de pertencimento a grupos sociais, né, seja militância religiosa, política ou que o valha, na hora que você percebe de verdade, ela aderiu a essa máscara social sem de fato pertencer àquilo. Ela não se conhece. Tem muita gente hoje que tem dificuldade de falar dos próprios sentimentos. Para não falar que isso vai comprometendo toda a nossa socialização, todas as demais estruturas psicológicas. Isso é gravíssimo. A gente está numa sociedade de muitas pessoas que não sabem mais o que elas são. É muita alienação, é muito estar fora de si, é muito viver de uma forma extrovertida patológica, coisas que são fundamentais e fundantes. Se você não se conhece, você vai fazer o que da sua vida? Olha, tem um dado de IBGE que saiu em novembro de 2018, onde o Brasil reconheceu uma geração entre 15 e 30 anos de 12 milhões e meio de jovens que não trabalham e não estudam. E olha que nós temos um governo que subnotifica dados. Para o governo brasileiro assumir isso enquanto dado, isso para mim é estarrecedor, porque são pessoas que estão fora da vida. Aí a gente pode falar, inclusive, de uma realidade que vai cair em problemas psicológicos graves. Por quê? A gente está falando de pessoas que estão fora da vida, estão fora do mercado, estão fora da socialização. A socialização vai ser precária. É uma geração inteira. 12 milhões e meio de jovens é uma geração inteira. E dados apontam que nós estamos beirando uma evolução desse número. Nós estamos em torno de 18, 17 milhões de jovens nessa situação pós-pandemia. Isso para mim é outro dado gravíssimo. E conversando com vários jovens desse público-alvo, você percebe que é gente que está na moda da apatia. Até tem rede social, até tem um perfil na rede social, mas a vida é aquele tal, sabe? É gente que está vegetando. Gente que não se encontrou. É gente que não sabe que está aqui. Que não tem o segundo item que eu falo que vem colado nisso, perpassa pelo aquilo que Carl Gustav Jung traduziu por individuação, que é a busca de sentido de vida. O processo de individuação, ele é um dos aspectos-chave para a gente poder entender o que é a ansiedade. Para mim, na minha experiência clínica, em 30 anos de trabalho, coordenando a Clínica Social Jung Brasil, são 712 colaboradores em 2022. Só ano passado fizemos 101 mil atendimentos. São 63 supervisores de renome nacional e é um ambiente muito maciço de troca profissional, inclusive com vários professores das principais universidades de psicologia do Brasil. Eu gosto de frisar que não é só a minha experiência do Jorge dentro disso, entende? É uma experiência coletiva. E para mim a ruptura com a individuação é o foco central do quadro da famigerada ansiedade. Por quê? O ser humano desfocado, que ele não tem rumo, a bússola dele não tem norte, ele vai ficar ansioso.
Todos os casos que eu atendi na minha vida profissional de pessoas muito ansiosas estavam desfocadas de si mesmas. O Jung trouxe isso muito legal para a gente, pontuando que a individuação ela vai acontecer num eixo do ego, da identidade com o self. Então você só vai conseguir traçar seu caminho de um jeito legal se você tiver muita identidade, saber quem você é. É aquela palavra mágica que a gente tem na aviação, que eu gosto muito, origem e destino. Você só vai poder comungar com o seu destino se você tiver uma origem bem definida. Tá? E nesse rompimento, que vários autores vão falando, inclusive, não é só Jung que fala disso. Se a gente for ler Zygmunt Bauman, os maiores sociólogos da nossa atualidade vão falando, a identidade está em crise. Nessa liquefação das coisas, as pessoas estão muito sem valor. Tá? E estão agarrando qualquer coisa para tentar transformar isso no valor. Resultado disso, ela fica sem destino, ela fica sem objetividade de vida, ela fica descrente de si, ela fica desacreditada da civilização, da sociedade, cai na apatia e a consequência disso, posterior a esse excesso de raiva que a gente vê aí. As coisas estão muito ligadas, estão muito juntas e só não vê quem não quer. E depois eu falo que sou eu que sou cego, As pessoas têm questionado direto sobre as consequências desse transtorno de ansiedade na nossa civilização na atualidade. Bem, deixa eu pontuar algumas questões antes. Primeiro, nós tivemos um aumento de consumo de remédios psiquiátricos durante a pandemia de em torno de 48%. E o pessoal vinculado à indústria farmacêutica e mesmo os psiquiatras que a gente trabalha em conjunto acreditavam que isso era um processo que passaria a pandemia e iria diminuir esse consumo. Isso não aconteceu. Tá? Então isso vai mostrando para a gente o adoecimento e o crescimento do adoecimento da nossa população. Tá? Como consequência direta, em especial, graças a essa animosidade que a gente está vivendo, essa belicosidade, esse destempero, essa coisa que está acontecendo de imersão na fantasia, ruptura com a realidade, tá? A gente está prevendo aí a curto espaço de tempo, questão de 6 meses a 1 ano, um aumento vertiginoso de casos de depressão. Pautado em que eu estou falando isso? A pessoa que está sendo agressiva com o mundo, ela não está bem. A pessoa que está aí atacando qualquer coisa, isso mostra que ela está muito ansiosa. E eu estou falando de um público específico, fora os outros que estão só agitados, que não estão conseguindo dormir, que estão preocupados com a vida. Tem muita gente aí vivendo na base da tensão. Tá? Mas uma boa parte desse público já está dentro de um quadro de depressão e um quadro que ele vai estourar. Porque quando diminuir as fantasias, diminuir esse potencial, e até gostaria de fazer um parênteses, relembrando Sigmund Freud. Freud deixa isso muito claro nas suas obras completas, que o recolhimento da projeção, ele gera depressão. A pessoa que vive em função de fantasia, quando ela depara com a realidade, ela deprime. Então vocês vão vendo aí, passou as eleições, quando a pessoa tiver que olhar para o preço das coisas no supermercado, olhar que a vida deles não mudou, independente de quem ganha a eleição, tá? Que a vida continua a mesma coisa, a política vai continuar a mesma coisa, a corrupção não muda, sabe? Essa realidade dura que a gente não quer ver, isso vai fazer muita gente ficar mal. Então a gente está prevendo aí pelo menos um aumento de 15% a 20% nos casos de depressão a curto espaço de tempo. E o mais chocante é que as nossas autoridades, seja da área de saúde, governamentais, políticas, não estão nem aí para esse aumento vertiginoso nos casos de saúde mental. Pelo contrário, as políticas públicas estão desarticulando, tá? Processos de formação, os serviços que existem na área, inclusive com contingenciamento de verbas. Então, o mais chocante é que nós estamos dentro de uma pandemia de saúde mental. O Brasil é apontado como o primeiro país no planeta Terra de casos de ansiedade e nós não vemos nenhuma política pública sendo ventilada a esse respeito.
Pelo contrário, existe um grande silêncio, existe um grande não fazer sobre isso na nossa sociedade. Eu quero também frisar uma questão que nós precisamos estar falando. Eu sou um dos coordenadores regionais do Setembro Amarelo aqui na região Centro-Oeste. Temos feito a campanha pela vida, com vários artistas participando, visando a conscientização, da sociedade sobre os fenômenos da saúde mental. Quando o Setembro Amarelo surgiu, o discurso era prevenção do suicídio. Hoje a gente fala de prevenção em saúde mental, porque a gente vem percebendo, repito, paulatinamente, o aumento do adoecimento psíquico de boa parte da sociedade. E é incrível como vários profissionais de saúde ainda negam isso, seja de saúde mental, sejam colegas psicólogos, As pessoas não estão querendo ver a realidade. Isso para mim é chocante. Tá? Então, volto a bater na tecla. A imersão na fantasia, a desconexão com a realidade, dificuldade de percepção das coisas, isso está na pauta do dia. Gente, e você não pode viver fora da realidade. A realidade é o chão que nós vivemos, sabe? Viver fora da realidade é não pagar a conta, é se endividar, é jurar que você é mais importante do que de verdade você é. E nesse campo a gente tem muita gente vivendo no modo da fantasia, dentro dessa fantasia, no modo da vaidade, se achando. Tá? A gente percebe, até como educador, sou professor universitário, coordeno 4 pós-graduações, tem alguns alunos que é impossível dar aula para ele, porque ele vai fazer uma pós-graduação jurando que ele já sabe de tudo. As pessoas estão muito sem humildade, estão muito arrogantes, estão muito narcísicas. Elas estão querendo jurar que elas são a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E cadê? Onde é que elas estão ancorando isso? E isso recai muito nessa teologia da prosperidade, na cultura da ostentação, sabe? Nas várias fugas da realidade, onde eu particularmente acho o máximo quando uma pessoa consegue constituir uma carreira, consegue ganhar dinheiro, consegue sobressair socialmente. Mas vaidade demais, isso arrebenta qualquer um. A gente cansa de ver isso no consultório. E eu volto para o Freud, Fantasia quando recolhe. É a pessoa que chega na festa jurando que ela vai ser a mais linda do rolê. E de repente descobre que ela não é. Tá? Que ela é. Hoje eu vou abafar, Vou chegar no rolê lá, vou beijar 10 bocas. E não beija ninguém. Tá? Outro dia, ela tá arrebentadinha. Se demorar a chegar esse outro dia, porque às vezes é até na hora, Ela já sai de lá revoltada, puta da vida, já sai brigando no trânsito. E de novo, gente, para que isso tudo? A gente, lembrando aqui da teoria dos complexos, as polaridades, onde tem muita ostentação, tem muita carência do outro lado, tem muita impotência do outro lado, Quem fala que é grande, viril, sabe, você vai ver, não tá com essa corda toda aí no rolê não, viu? Você pode ligar o desconfiômetro que não vai bater, tá? Até porque quem é de verdade não precisa se afirmar desse tanto. Só que infelizmente as nossas redes sociais geraram isso, Essa cultura de ostentação, que na verdade já existia isso antes. Elas potencializaram esse fenômeno social meio atravessado. De querer estimular o ser humano a ostentar aquilo que ele não é, nunca foi e jamais vai ser. É bom a gente ressaltar que as crianças e os adolescentes, os jovens adultos, são o público que mais tem sofrido com ansiedade. A quantidade de crianças que a gente fala, tá com hiperatividade, tá com dificuldade na escola, tá com problema de convívio, é uma coisa que particularmente me assusta. Eu sou músico nas horas de folga, rodo muito na sociedade, às vezes eu vou em certos lugares que tem bastante jovem, e eu fico impressionado com a dificuldade que hoje está na sociedade e que os jovens traduzem muito bem de contato humano, de convívio. No meio da música já participei de vários rolês, de várias atividades, De repente você vai numa festa da turma de 30 anos, 40 anos, você vê o pessoal conversando, você ainda assiste alguma interação.
Quando você desce o convívio para os jovens, você percebe que o diálogo morreu. É muito celular e pouquíssimo abraço. Tá? Isso me assusta demais. E a gente percebe que hoje a criança ou adolescente, mesmo que ele esteja numa fase mais mágica da vida, ele sofre diretamente o impacto da ansiedade dos pais, o impacto da ansiedade da religião, o impacto da ansiedade gerado pela política. Então, não é à toa que a gente tem visto vários jovens com crise de automutilação. Isso está comum, gente. Nós temos feito palestras aí no Setembro Amarelo em várias escolas e os depoimentos são chocantes. Jovens falando que pensam em querer morrer todos os dias, isolados, socialmente fragilizados, sem vida social, presos às vezes a um único segmento. Com quem que você convive? Eu só convivo com os coleguinhas da igreja quando tem o momento da igreja. Gente, isso é muito adoecedor. O jovem, a gente tem que criar eles para ter cabeça aberta, para entrar em todos os lugares, para socializar com os membros da igreja, com os vizinhos, a turma da rua, os colegas do clube. Ter uma horizontalidade de convívio. Quanto mais fechada a pessoa, quanto mais reduzida a sua cabeça, maior seu grau de adoecimento. E a gente está lidando com a população jovem extremamente adoecida. Tá? Em mais de 60% dos casos que nós temos atendido são de jovens que vêm com esse perfil. Dificuldade de socialização, dificuldade de contato social e a consequente automutilação. Muita gente me pergunta, Jorge, você como analista, como psicólogo clínico, como professor, o que eu faço com a ansiedade? Eu vou falar a primeira coisa para se fazer, muita terapia. Porque a terapia vai ajudar você a se conhecer, saber quem você é, para onde é que você vai, quais são os seus valores, ajudar você a encontrar o sentido da sua vida, a sua individuação. Tá? Então, a primeira questão, faça a terapia. Se conheça, se cuide, se ame. Tá? Até para você poder amar a sociedade, poder fazer alguma coisa de legal para as pessoas. Então, o primeiro ponto é esse. Segunda questão que eu bato muito na tecla, a atividade física. Tá? Nós estamos vivendo a era do sedentarismo. Então as pessoas têm muito pouca atividade física. E a atividade física ajuda a gente a não cair, tá, no adoecimento. Eu faço caminhada 3-4 vezes por semana, por ter um trabalho um pouco, passo o tempo todo no consultório sentado, faço pilates, gosto de sair, gosto de dançar, não me chama pro forró não que eu vou, sabe? Porque senão você adoece. Não dá para ter uma vida sedentária com saúde. E a ansiedade, ela está muito ligada ao sedentarismo. Tá? Terceira questão, a gente tem que ter um caminho de individuação, um sentido para a vida. Uma busca, até no sentido espiritual, de noções do que você está fazendo aqui. Tá? Isso é fundamental. Quarto ponto, alguns casos mais graves de ansiedade vão precisar de medicação. Em especial pessoas que estão com insônia, pessoas que estão muito mobilizadas, com outros problemas de saúde, que nem eu falei, as alergias, problemas respiratórios, cardiopatias, porque a ansiedade ela vai arrebentando você como um todo. Caso de disfunção sexual, tudo isso vai precisar de acompanhamento médico. Não são todas as pessoas que precisam disso, mas vários vão precisar disso. Tá? Seja também até um acompanhamento psiquiátrico, casos mais graves, com certeza, principalmente essa galera aí que está destruindo o grupo da família, está querendo trocar tiro com a Polícia Federal. Oh, meu Deus! Um cara desse tem que estar muito entediado na vida, porque não tem o que fazer, não vou jogar granada na polícia. Pensa! E aí o cara acaba com a vida dele. Isso é triste, né, gente? Não é bom, não é legal, tá? Outro ponto que eu quero falar demais, independente disso, a gente tem que ter lazer sadio, a gente tem que procurar, inclusive por causa disso nós criamos a campanha pela vida, difundir a arte com um movimento de prevenção na área de saúde. A vida está chata, as pessoas estão chatas, elas estão insuportavelmente preconceituosas. Cadê a alegria? Cadê a sua alegria de vida?
sabe? De ir num samba, de ir num forró, de dançar, de se divertir com os amigos, procurar um lazer sadio. É um convívio bom com as pessoas. Isso é fundamental para a gente quebrar a ansiedade. Porque todos nós estamos sob pressão econômica, todos nós estamos sob pressão religiosa, pressão política, mas cadê aquele momento gostoso do convívio? Né? Sair com os amigos, bater papo, né? Eu sou músico nas horas de folga, adoro tocar, né? E eu falo que isso ajuda a gente a sobreviver no meio dessa tempestade, tá? Então são pontos que eu falo que a gente tem que trabalhar. Não há opcionalidade de não vou trabalhar. Você não se conhecer é adoecer. Na atualidade, mesmo quem tem bom senso, está precisando se cuidar para não adoecer junto com o resto da coletividade. O Instituto Olhos da Maçã está muito aberto para fazer parcerias com empresas público-privadas, em especial para fazer todo o processo de conscientização, prevenção e tratamento também dessas doenças mentais.